opinião na internet, e André, que está liderando nosso projeto na Bytes, que está mapeando 80 cidades, né, as eleições de 80 cidades, vai também participar dessas conversas, que vão ser conversas regulares até o dia do segundo turno, que vai ser lá em 29 de novembro, para a gente abordar esses temas. Então, André, bom dia. Eu queria começar contigo, André, perguntando como é que você está vendo todo esse uso de internet, de eleições, como é que você está vendo isso no teu dia a dia? Bom dia, Manuel, tudo bem? Bem, naturalmente, como a gente já tinha imaginado, seria uma eleição muito virtual, né? Seria uma eleição que a campanha teria que ser feita pela internet. Por todos os motivos, a gente já via isso acontecendo em 2018, e isso se intensificou agora com a pandemia, com o cenário da pandemia. Já que não dá para ter campanha nas ruas, não pode acontecer campanha nas ruas, em vários lugares, pelo menos, as pessoas estão se voltando para a internet para tentar fazer passar a sua mensagem. E a gente está vendo, e é interessante assim, que naturalmente tem candidatos que são candidatos favoritos e que já são conhecidos do público, mesmo sem fazer uma campanha forte na internet. Só que a gente está vendo que as grandes movimentações que estão acontecendo nesse início de campanha já são movimentações que a energia delas vem das redes, né? Então, tem alguns candidatos começando a se destacar, gente que a gente achava que não seria relevante, que de repente se destaca, e aí quando você vai ver por que ele está se destacando, é porque já tem uma campanha estruturada no Facebook, mesmo antes do início oficial das campanhas. E como é que tá? E quais cidades que você destacaria hoje, André? Quais são as 4 cidades que você destacaria hoje? Hoje a gente separou 4 cidades para falar brevemente, né? Evidentemente a gente vai falar de São Paulo e do Rio de Janeiro por serem as mais importantes, mas eu também queria destacar 2 cidades que eu acho que têm boas histórias para contar, que são Fortaleza, no Ceará, e Porto Alegre. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, o que é que a gente já está vendo pelos dados, pelos números, todo o fluxo de opinião que existe entre as pessoas que estão na internet? Vamos lá. Em São Paulo tem 3 histórias aí, né? A primeira história é aquela expectativa que sempre existe de que, não, fiquem tranquilos que em algum momento Celso Russomano vai desidratar. Parece que todos os analistas, e não só os analistas hoje em dia, esperam por esse dia em que o Celso Russomano, não, ele tem 20% nas pesquisas ali, mas em algum momento vai diminuir, em algum momento ele vai, ele vai cair nas pesquisas. Até agora, a gente não vê isso, mas de fato o Celso Russomano não é uma das pessoas que se destacam na internet. Ele é uma pessoa que é da TV, que depende da TV e que talvez dependa um pouco da TV para se manter ali em primeiro lugar. Tem uma dúvida aí que eu gostaria de colocar sobre a desidratação do Celso Russomano, que nas outras vezes em que ele desidratou especificamente para perder voto para alguns candidatos, né? Então, ele é um candidato que tem um voto muito forte na periferia, por exemplo, e aí você tinha prefeitos ou candidatos a prefeitos que tinham um poder muito grande na periferia e inclusive, cabos eleitorais muito fortes na periferia. Então, em 2012, tinha o Lula como cabo eleitoral do Haddad, em 2016, além do Haddad, a Marta volta como candidata e o Dória conquista muito a periferia também. O Dória também vem da TV, do mesmo terreno que o Celso Russomano. Agora em 2020, a gente ainda não sabe quem é o forte candidato da periferia. Então, isso ainda não está muito claro, porque o PT está enfraquecido, o Lula não entrou na campanha, o Dória também está gerando muita rejeição, então a gente não sabe quem é o candidato da periferia. Mas fora esse candidato da periferia não seria o Boulos, não? Então, e aí aparece essa segunda história, que é a história do Boulos, né? Qual que é a história do Boulos? O Boulos é um candidato que, a princípio, é um cara
com o público universitário, com o público de classe média alta, inclusive, é o voto do PSOL, historicamente, só que ele aparece muito quando ele vai para a presidência da República. Ele é ligado aos movimentos sociais, então tem campanha para ele entre os movimentos sociais também, né? E não estou querendo dizer aqui que ele instrumentaliza os movimentos sociais, mas é meio natural porque eles se identificam com ele, que é uma pessoa que realmente vem dos movimentos sociais. E aí, na internet, o Boulos é um grande fenômeno. O Boulos dispara de forma completamente sem precedentes aqui nessa campanha de São Paulo. Ele está num patamar muito acima de qualquer outro candidato na internet. E isso não é o suficiente para colocá-lo já no topo das pesquisas, porque, sei lá, as pessoas às vezes ainda não estão na internet procurando o candidato. Isso vai acontecer daqui a 3, 4 semanas. A campanha começa domingo, né? A campanha oficial começa domingo. Oficialmente começa domingo. Então, isso ainda vai ser de 4 para 6 semanas que as pessoas vão começar a procurar seu candidato. Só que antes disso, o Boulos já consegue um crescimento, ele já consegue uma alavancagem, porque no Facebook, no Twitter, no Instagram, ele já está fazendo muito sucesso. E aí é engraçado porque, assim, você vai ver, na semana passada ele teve um pico, assim, né? Muita gente veio falar com ele, muita gente repercutiu o que ele disse. Aí você vai ver, tem live em podcast, no Flow, um podcast conhecido entre jovens, tem live com o Jones Manuel, que está fazendo sucesso na esquerda mais radical ali, teve elogio até do Caetano Veloso. Aí vai ver, tem post com o vídeo do Marcelo Adnet, e com isso aí ele vai cimentando e sedimentando mesmo a possibilidade de ser um candidato forte para a prefeitura. Está em segundo lugar nas pesquisas, parece ser o candidato da esquerda que vai ser quem pode atrair ali o voto da esquerda para enfrentar talvez um segundo turno do Celso Russomano ou do Bruno Covas. Resta saber se ele consegue tirar esse voto do Celso Russomano mesmo para poder ficar mesmo em segundo lugar ou primeiro, já que o Bruno Covas deve crescer por causa da máquina, né? Por causa da máquina pública. Agora, André, um desafio que a gente tem que em 2018, lá em abril de 2018, a gente usou todo esse nosso material de dados, de análise, para antecipar que o segundo turno seria entre um candidato do PT e o então candidato Jair Bolsonaro, né? E foi uma visão que a gente trouxe que era muito diferente do que o mercado colocava, do que as análises tradicionais colocavam. Obviamente, agora, essa eleição, os cenários são diferentes, né? Claramente diferentes, mas pelos dados que a gente tem coletado nas conversas que eu e você, a gente tem falado ultimamente, caminha para uma polarização essa eleição, né? Parece que a gente vai ter uma polarização do Russomano contra o Covas ou contra o Boulos. Claramente, isso está bem claro, né? Eu acho que caminha para uma polarização. Eu acho que vai ser dois entre os três. Ainda não sei quais dois entre os três. Ainda acho que pode ser o Covas e o Boulos, inclusive, apesar dos dois estarem para baixo do Celso Russomano. Resta saber quem vai herdar mesmo esse voto ali e consolidar esse voto na periferia. E aí tem uma outra história atrás também, que é assim, a gente não tem um candidato do Bolsonaro, né? Nesse caso aí, entre Covas, Russomano e Boulos, ainda não se sabe se o Bolsonaro vai apoiar o Russomano. Se o Bolsonaro apoiar, de fato, o Russomano, quer dizer, tem movimentos para isso, o partido é aliado, os filhos do Bolsonaro estão no partido do Russomano. Mas se ele entrar na campanha mesmo, isso vai dar voto ou vai gerar mais rejeição em São Paulo? Porque tem essa expectativa também de que tanto Lula quanto o Bolsonaro e também o Dória estão gerando muita rejeição na cidade de São Paulo. Então, os três talvez tenham participação na campanha, justamente na campanha desses três candidatos, só que eles podem gerar uma rejeição e a gente não sabe ainda qual vai ser o nível da participação deles. Isso é algo para ficar atento. Porque, assim, na verdade, nas nossas análises, a gente considera não só, obviamente, o
o que acontece na internet, a gente considera também o potencial político e eleitoral de cada candidato, né? Mas algo que está me surpreendendo, André, é que a deputada Joyce Hasselmann, que é a candidata do PSL, que tem um número expressivo de seguidores, ela não está conseguindo, dentro do nosso algoritmo de tração, ela não consegue se colocar muito forte nesse jogo. O que está acontecendo? Eu acho que essa é a terceira história. A terceira história é a história dos candidatos youtubers. É o caso da Joyce Hasselmann e do Mamãe Falei, do Arthur Duval, apelidado Mamãe Falei, por causa do canal dele no YouTube. Os dois são candidatos que, em tese, seriam os candidatos mais fortes, porque já falam mais com o público, já estão acostumados a fazer vídeo para a internet, já tem uma base de seguidores gigantesca. Chega agora na eleição e, na verdade, eles estão levando um banho do Boulos. O Boulos está muito à frente deles. Os dois ainda estão fortes, o Arthur e a Joyce vêm depois do Boulos, mas às vezes ali com algum outro candidato aparecendo e tal, mas os dois vêm depois. Só que ali tem um problema, no caso dos dois, que assim como o Boulos, eles também têm uma base muito nacional, que a gente não sabe se ela consegue se reverter em voto. Não adianta também ele ser compartilhado por milhões de pessoas e ser compartilhado por gente em Vitória do Espírito Santo e não em São Paulo. Isso não vira voto. O Arthur tem muito isso, né? Muita gente que adora o Arthur e não necessariamente é de São Paulo. Mas você acha mas é o seguinte, o fato do Boulos ter essa base nacional, nesse momento também está ajudando ele, né? Porque talvez exista um centro, porque como São Paulo é um ponto estratégico no Brasil em relação a qualquer eleição, né? Que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, fica muito claro que parece que existe um movimento nacional de impulsionar o Boulos e aqui, porque se eu moro no Amapá e sigo o Boulos e distribuo a informação do Boulos na minha rede, certamente dentro da minha rede tem alguém de São Paulo. Ela volta para São Paulo, exatamente. Ela volta para São Paulo. Parece que existe uma coalizão nacional de apoio ao Boulos, né? Ajuda o Boulos, inclusive, porque tem essa coisa, tem esse mito da necessidade da esquerda se unir em torno de um candidato para barrar a direita, né? Eu digo um mito porque, na prática, a gente vê que isso não acontece sempre e não tem que acontecer. Às vezes tem 2, 3 candidatos de esquerda que têm legitimidade. Mas nesse caso, esse mito ele volta para São Paulo no sentido de que as pessoas olham e falam: não, o Boulos é muito mais forte do que os outros candidatos da esquerda, é muito mais forte do que o Gilmar Tato do PT, por exemplo. Então, eu que sou de esquerda vou procurar o voto no Boulos. Eu vou votar no Boulos, eu prefiro porque ele está mais conhecido, eu acho que ele vai fazer mais voto, e isso está claro pelo tanto que ele repercute na internet. De certa forma, a internet ela funciona um pouco como a pesquisa de intenção de voto funcionava antigamente, que é a pessoa medir a popularidade para fazer um voto útil também, né? Quer dizer, então hoje Ninguém quer perder o voto, a pessoa quer votar em alguém que tem a chance de ganhar. O candidato da esquerda hoje em São Paulo é o Boulos. Hoje em São Paulo, o candidato da esquerda é o Boulos. Então vamos para o Rio de Janeiro. Como é que a gente está vendo no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, o cenário é um cenário muito confuso, é um cenário muito complicado. E aí é engraçado porque a expectativa era que em São Paulo sempre o candidato da esquerda fosse o candidato do PT, onde o São Paulo tem muito mais força, e no Rio de Janeiro o candidato da esquerda fosse o candidato do PSOL, por causa das votações expressivas do Freixo nas últimas eleições. E aí no Rio de Janeiro a gente olha para as pesquisas e tem o contrário, na verdade. A gente tem o candidato da esquerda, a Benedita da Silva. Eu acho que subestimaram um pouco a força eleitoral da Benedita da Silva, que não ia para votações majoritárias há muito tempo, mas que tem uma força incrustada ali na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio. Desculpa, e é importante salientar que essa força a gente já identifica dentro da internet, né? Ela já aparece ali com a força da internet. A gente teria, em tese, o pessoal já que é mais articulado na internet do que o PT, inclusive hoje, né? O pessoal sabe fazer conteúdo para a internet, conversar com o jovem e tal. A gente teria que ver um cenário parecido com o cenário do Boulos em São Paulo, né? O pessoal dando um banho no PT, e o que a gente vê aqui com a saída do Freixo não é isso que acontece. A Benedita e a Renata Souza, que é a candidata do PSOL, elas estão brigando ali pelo segundo lugar na internet.
e como a Benedita já tem uma base política um pouco mais consolidada, a Benedita desponta. Ela desponta como a candidata da esquerda. Enquanto isso, também temos o candidato, o próprio Marcelo Crivella, que continua fazendo um sucesso relevante ali na internet. É possível ver que ele ainda se destaca bastante, ele está na frente, inclusive da Benedita e da Renata Souza. E o Eduardo Paes, que é o outro candidato, que as pessoas já estão dando como certa a eleição dele e tal, mas ele ainda não decolou tanto. A gente está esperando para ver que horas que o Eduardo Paes começa a decolar valendo. Assim. Ele aparece ali como um terceiro, quarto, mas ainda não decolou tanto. A gente imagina que vai acontecer. Nós temos um deputado do PSL lá que tá indo bem também, né? Isso, e aí tem o outro caso, que é o Luiz Lima. O Luiz Lima é o deputado do PSL, teve uma briga ali do PSL para ver quem que eles iam lançar, tinha a possibilidade de ser o Rodrigo Amorim, que é mais polêmico e tal, e aí vem o Luiz Lima como candidato, inclusive com apoio dos Bolsonaro, né, da família Bolsonaro, e ele está ali, não com a força do Crivella, mas ele está ali como uma segunda força. O problema aí, nesse caso, o Luiz Lima, para ganhar um eleitorado conservador, ele precisa passar o Crivella. Né? Ele precisa ir mais forte que o Crivella na internet para que o eleitor mais conservador, que não quer o PT e não quer o PSOL, ele olhe para o Luiz Lima e veja que o Luiz Lima é a melhor opção contra o PT e o PSOL. Hoje, corre o risco desse voto voltar para o Crivella. Tá? Então, as pessoas dão o Crivella como morto por causa de escândalo, por causa de uma prefeitura questionável, uma gestão questionável na prefeitura, mas assim, hoje ele ainda pode ser a pessoa que se destaca mais. Agora, antes da gente passar para Porto Alegre e Fortaleza, André, uma coisa que eu tenho visto lá nos nossos dados é que os candidatos do PSOL, de maneira geral, estão indo muito bem na internet em várias capitais, né? Em várias capitais, não só aqui em São Paulo, mas a própria candidata do PSOL no Rio de Janeiro está indo bem, apesar de ser desconhecida, né? Ela é desconhecida do eleitorado lá. Não é bem o suficiente, mas está indo bem. Não é o candidato natural Ciro Freixo lá. E a gente vê casos em BH, em Belo Horizonte, a queda do PSOL indo bem. Assim, parece que o PSOL ele conseguiu dominar e entender essa dinâmica das redes e está fazendo aquilo que o PT devia ter feito há muito tempo, né? É um negócio que o PT fez muito bem no início e que parece que o PT abriu mão um pouco, passou a reclamar das redes sociais, passou a jogar contra as redes sociais, porque as redes sociais são culpadas pela eleição do Bolsonaro. E não conseguiu se posicionar mais, e o posicionamento dele nas redes não está mais tão consistente como já foi. E já foi até, e hoje não é mais. Assim, a gente tem uma perda gigantesca aí, que é o Lula. O Lula derreteu nas redes sociais, quer dizer, a força dele não é tão grande quanto já foi, definitivamente, enquanto o PSOL consegue sedimentar mesmo, se sedimentar como a grande força política da esquerda. Assim, isso é óbvio, né? Ainda não é a grande força no Congresso, ainda não é a grande força. Só que, assim, eleitoralmente, nessa eleição a gente já vai ver um crescimento substancial do PSOL. E aí a gente vai ver isso em algumas capitais, a gente provavelmente vai ver uma votação expressiva em São Paulo, no Rio. No Rio, acho que talvez não tanto quanto do PT, mas expressiva. Em Belo Horizonte. E o PSOL tem inclusive, favorito em Belém, né? O PSOL é o principal favorito em Belém do Pará. Pode conquistar uma capital, tem outras chances de segundo turno, mas acho muito difícil conquistar. Mas em Belém do Pará, ele é o favorito. Enquanto o PT, se você pega os candidatos do PT, você olha e você fala, qual é o candidato favorito do PT? E o PT não tem candidato favorito nas capitais, nas grandes cidades. Agora, um dado importante, André, da gente ressaltar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, é que nós não fazemos tudo que nós estamos falando aqui não é adivinhação, né? Na verdade, nossas opiniões são baseadas nos dados que nós coletamos na internet, não só em redes sociais, mas em mídia, em publicações de deputados, senadores. Desculpa, o nosso sistema, né, que a gente monitora
todos os governadores, prefeitos, deputados federais, senadores, todos os deputados estaduais, todos os vereadores das capitais. Então, esse universo de dados que a gente olha que nos permite fazer essas colocações. Mas, olha, a gente tem mais 8 minutos aqui antes de a gente acabar. Vamos para Porto Alegre, lá para você me contar o que está acontecendo. Falar rápido de Porto Alegre. Porto Alegre é uma eleição muito divertida, porque está muito movimentada. E a gente tem um candidato, que é o candidato à reeleição, que é o prefeito Nelson Marquesan Júnior. O Marquesan está enfrentando um processo de impeachment. Neste momento, hoje, nessa semana, está a discussão sobre um processo de impeachment do Marquesan. E aí ele está passando por isso, então ele enfrenta essa dificuldade. O Marquesan aparece às vezes nas redes, mas a campanha não pode começar tanto, porque se ele aparece demais, ele acaba gerando reação no processo de impeachment. O candidato, o vice dele é candidato também, que é um candidato do PP. Além dele, a gente tem uma força gigantesca, que é a Manuela Dávila, que já foi candidata a prefeita de Porto Alegre, já foi para segundo turno em Porto Alegre, já disputou ali mesmo a prefeitura, não ganhou, mas que se fortalece muito quando é candidata a vice à presidência da República em 2018, e hoje é ela quem comanda mesmo, quem tem a maior força nas redes sociais na campanha para Porto Alegre. E aí tem mais duas coisas interessantes, temos um caso do PT cedendo protagonismo em Porto Alegre. O Miguel Rosseto foi ministro da Dilma, tal, ele abriu mão da candidatura, o PT abriu mão da candidatura para apoiar a Manuela Dávila, que é a grande aposta para a esquerda vencer o Marquesan lá em Porto Alegre. E ainda tem na verdade, uma historinha, né? Uma fofoquinha, que tem um ex-noivo da Manuela Dávila, que também é candidato, que é o Rodrigo Maroni, que vem por um partido nanico. Ele não tem a menor chance, eu tenho a impressão de que ele existe na política muito mais porque a Manuela Dávila o impulsionou lá atrás, em 2012, e aí depois ele tem um negócio de causa animal, que é muito forte, mas ele também é candidato contra a Manuela Dávila. E ainda tem esse prefeito, que é o caso do Fortunati, que também vem como candidato. Ainda tem uma candidatura do PSOL, que também não vai fazer feio, também vai fazer uma votação expressiva, que é a da Fernanda Melchiona. E ainda um candidato do MDB, que pode ser forte, que é o Sebastião Melo, que foi o candidato derrotado pelo Marquesan na última. Isso nos leva a Fortaleza, porque, pelo que a gente está vendo nesse contexto do Brasil, São Paulo, Rio, nós estamos tendo polarização. Praticamente não tem espaço, não está aparecendo, pelo que a gente está olhando aqui, candidatos de centro, obviamente a dinâmica da eleição tem uma vida própria, mas a gente não está enxergando candidatos de centro com capacidade de conseguir uma boa votação, né? Então a gente, Fortaleza é um pouco o retrato de tudo isso, né? Isso, até vai ter alguns candidatos de centro com uma possibilidade boa em algumas capitais, a gente vai ver depois. A gente está estendendo o centro também, né? Hoje em dia a gente considera o DEM como centro, então isso facilita um pouco para dizer que tem um candidato de centro forte. Mas, assim, em Fortaleza tem um cenário muito, muito divertido, que é um cenário que repete a eleição de 2018. A gente tem uma candidata do PT, que é a candidata do Lula, que é a Luiziane Lins, já foi prefeita. Foi imposta pelo diretor nacional. Exatamente, porque a Luiziane Lins, todas as vezes que ela foi candidata a prefeita, aliás, quando ela foi a primeira vez candidata a prefeita, ela era contra a aliança do PT estadual. E ela, mesmo assim, conseguiu se bancar, foi para a prefeitura, ganhou a prefeitura, foi prefeita por 2 mandatos. Agora ela volta sem apoio do PT estadual, sem apoio do governador, que é o Camilo Santana, se banca como candidata de novo, com a Executiva Nacional atrás e indo lá bancar, e aí ela vai ser candidata com o apoio do Lula. Enquanto isso, o Camilo Santana, que é o governador, ele tem um grupo político que é o grupo político dos Ferreira Gomes, é o grupo político de Ciro, Cid e Ivo Ferreira Gomes. O Ciro Gomes, e aí o prefeito, também o atual prefeito, Roberto Cláudio, e esse grupo, eles apoiam o José Sarto, do PDT, como candidato a prefeito de Porto Alegre. O José Sarto... Fortaleza, você falou Fortaleza. Desculpa, de Fortaleza mesmo. De Fortaleza.
O José Sarto, ele vem desse grupo político, ele foi secretário, e aí ele é bancado como o ungido da família Ferreira Gomes, né, e do grupo político do PDT que domina o Estado já há um tempo. O problema é que ele vem ainda sendo muito desconhecido perto de Luiziane e do outro candidato. E o outro candidato é um capitão, assim como Bolsonaro é um capitão, mas é o capitão Wagner, que já foi o candidato que quase ganhou na última eleição, foi um candidato com muita força, e que vem ali tentando ganhar os votos do bolsonarismo. Então ele consegue atrair esse voto do bolsonarismo. O capitão Wagner hoje é o candidato mais forte. Ainda o candidato, o José Sarto ainda deve ser impulsionado pela máquina do governo do estado e da prefeitura. Ele deve ser impulsionado e deve chegar mais longe, mas hoje nas pesquisas ele pontua mal, nas redes sociais ele também não tem expressão, enquanto o capitão Wagner está lá estourando, a Luiziane Lins vem mais ou menos, e ainda tem um outro candidato em redes sociais, que é o Célio Studart, que é do PV, que tenta aparecer como uma quarta via, na verdade, porque já tem 3 vias. Mas a gente não sabe se ele vai conseguir reverter mesmo a força das redes em voto. Pô, legal, André. Eu acho que nessa nossa primeira aparição aqui na estreia dessa conversa que a gente vai ter com bastante recorrência aqui sobre as eleições, eu acho que a gente deu uma visão bem interessante de São Paulo e Rio e dessas 2 capitais, e na próxima a gente volta com outras capitais mostrando toda essa nossa capacidade. O importante dizer é que a gente tem programado para dia 6 de outubro a segunda edição lá do nosso curso de eleições sem comício, né, que a gente discute exatamente toda essa questão, como analisar esses dados, e eu acho que é bem interessante essa eleição e, mais uma vez, acredito que a internet será determinante na construção de narrativas. Obviamente, o que define a eleição não é a internet nem robô, é a votação. O que a gente faz aqui é tentar entender essa dinâmica e apontar essas tendências. Mas obrigado aí, André. Até a próxima conversa nossa lá. Obrigado, pessoal. Bom dia e até a próxima.